A relação entre Sara Matos e Pedro Teixeira chegou ao fim há cerca de 2 meses, com o casal a decidir seguir caminhos opostos. Bem resolvida em relação ao final do namoro há, no entanto, uma mágoa que os mais próximos acreditam que vai acompanhar a atriz para o resto da vida. O facto de nunca ter sido completamente aceite no grupo de amigos do companheiro, que é o mesmo da sua ex-companheira, Cláudia Vieira. Quando a Cláudia e o Pedro se separaram, eles estavam juntos há muitos anos e o grupo de amigos era o mesmo. Ainda é em parte. Um grupo de amigos muito forte e unido. E claro que respeitam as decisões do Pedro, mas também ao lado da Cláudia. Por isso, aceitaram, mas naturalmente nunca houve uma grande proximidade com a Sara, começa por contar uma fonte, acrescentando que a atriz sempre se esforçou por contornar essa situação, mas ainda assim sempre foi uma questão que se manteve entre os dois. Claro que às tantas ela aceitou que não poderia mudar aquilo, mas não deixa de ser assim um travo amargo. Ao longo dos 9 anos de romance com Pedro Teixeira, houve várias ocasiões em que Sara acabou por ser posta de parte, para não melindrar as amizades do ator. E também nos aniversários da filha de Pedro e Cláudia Vieira acabou por nunca estar presente para não se cruzar com Cláudia Vieira. A tensão marcou quase todo o tempo que o romance durou e só mais recentemente, quando o filho de ambos nasceu, acabou por haver um sinal de tréguas na relação com Cláudia, que deu publicamente os parabéns a Sara Matos pela chegada do bebê. Recentemente, e quando Sara e Pedro já estavam a um ponto de se separarem, uma ocasião importante acabou por confirmar o óbvio. A atriz nunca conseguiria conquistar a esfera mais íntima do namorado, ao não marcar presença no casamento de Inês Mendes da Silva, melhor amiga de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. Na altura, a atriz usou a justificação dos ensaios para a peça de teatro que protagonizava para não estar ao lado do companheiro, mas a verdade é que nunca se sentiu bem-vinda. A fama de destruidora de lares. Pedro Teixeira e Sara Matos apaixonaram-se perdidamente há cerca de 9 anos. A empatia começou nos bastidores do Dança com as Estrelas e reforçou-se na telenovela O Beijo do Escorpião, onde faziam par romântico. Quando se perderam de amores um pelo outro, o ator ainda mantinha a relação com Cláudia Vieira, o que acabou por dar origem a um triângulo amoroso que fez correr muita tinta. Pedro acabaria por pôr fim à união com a mãe da filha para viver em pleno novo amor. Mas o caso gerou algum mal-estar entre os fãs do casal que tinha nascido nos Morangos com Açúcar, e acabou por ser Sara o alvo da ira dos seguidores. Foi acusada de ser uma destruidora de lares, e durante anos teve de aprender a lidar com insultos e com uma falta de popularidade que só mais recentemente ultrapassou. Foi um processo duro para a Sara porque ela é que ficou com a imagem danificada na altura. Era muito jovem e não foi fácil lidar com tudo, quando ela apenas se apaixonou. São coisas que acontecem. Mas batalhou muito, teve de começar do zero e lutar o dobro para conquistar as pessoas, explica a fonte. A verdade é que isso aconteceu nos últimos anos, altura em que a atriz quebrou o ciclo negro e afirmou-se por sua conta e risco. A mudança definitiva aconteceria na altura em que foi mãe, o que parece ter acalmado a ira dos fãs, que deram a Sara uma nova oportunidade. A maternidade acabaria também por trazer um certo empoderamento à atriz, que pouco mais de um ano depois do nascimento do filho acabaria por pôr termos ao namoro de 9 anos com Pedro Teixeira. Ator de coração partido. Apesar de a decisão de se separarem ter sido tomada em conjunto, Sara mostrou-se muito mais decidida em relação a este desfecho. Depois de ter lutado, nos últimos anos, para salvar a relação, que se vinha a deteriorar, a atriz, de 33 anos, aceitou finalmente o facto de que o melhor seria seguir em caminhos separados e, apesar da dor pela ruptura, ficou com a consciência de que tudo tinha feito e que estava tranquila em relação à decisão tomada. A Sara estava muito segura quando tomou a decisão. E é claro que sente falta de alguns momentos com o Pedro, mas está muito segura, muito bem resolvida, diz uma fonte,
acrescentando que o ator, de 42 anos, está a passar por uma fase mais introspectiva e de alguma tristeza. O Pedro está mais em baixo com a separação. Provavelmente porque é a segunda grande relação que não corre bem, com 2 filhos. A idade também já o faz encarar as coisas de uma forma diferente. Não há ressentimentos entre eles, continuam amigos, mas não está a ser fácil para o Pedro seguir em frente. Depois da ruptura, os dois têm-se dedicado aos amigos e ao trabalho como forma de superar esta fase. Em breve, no entanto, Sara e Pedro vão voltar a reunir-se para um momento muito especial, uma vez que no próximo dia 15 de setembro o pequeno Manuel completa 2 anos de vida.